Você já parou para pensar como que as histórias contadas por pontos de vista diferentes apresentam uma perspectiva nada a ver, dependendo de quem conta a história? Esse é o poder da narrativa. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que ele pode influenciar as histórias e como ele já influenciou no passado. Bom, meu nome é Aline, você já me conhece e eu trago aqui diversos assuntos sobre como a gente consegue ser melhor, tanto no meio profissional quanto no meio pessoal. Desde os primórdios do homem, a gente conta histórias. Lá no passado, como que o homem da caverna ele contava a história, né? O pessoal sentava ali em volta de uma fogueira, você tinha uma pessoa que contava as histórias e as pessoas iam prestando atenção. E a forma como a pessoa conduzia ali dependia às vezes até da sobrevivência do bando, porque dependendo da história contada, poderia ser ali uma história que ele coloca medo sobre um determinado animal e assim o bando conseguiria sobreviver porque não ia atacar aquele animal, por exemplo. Hoje em dia a gente mudou algumas coisas, a gente não está mais cercado por uma fogueira, às vezes as pessoas não estão ali 100% presencial e também a gente usa a internet para fazer com que as histórias elas se espalhem por aí. Mas uma coisa ainda não mudou, a gente continua contando histórias. A narrativa é a forma como as histórias elas são construídas para passar emoção, contar os fatos e fazer com que você chegue a determinada conclusão. A narrativa ela é a forma organizada de contar os fatos ali, passar as emoções e fazer com que isso se transforme numa história. E daí você pensa, mas a narrativa então só vai se limitar ali a filmes, livros? Não, pelo contrário. Notícias, podcasts, reportagens, livros, filmes, documentários, séries, todo mundo tem uma narrativa para contar. A narrativa ela pode ser encontrada em qualquer aspecto da nossa vida, desde conversas ali que a gente tem com os nossos amigos, até peças publicitárias que a gente vê na televisão, aquele comercial que gruda na nossa cabeça e não sai mais, e até também filmes, livros, histórias, enfim. A narrativa ela é tão importante que ela define a forma como a gente se conecta com o mundo atual. A percepção que você tem de uma marca, por exemplo, ela se dá através da narrativa que a marca tem com você e com a conexão que ela consegue criar. Um exemplo que eu trouxe para vocês entenderem como a narrativa ela é importante foi o Titanic. Hoje, quando você pensa no Titanic, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o filme ali com o Leonardo DiCaprio, com a Rose, com eles se beijando, enfim. Só que se você parar pra pensar, o Titanic foi uma tragédia. Ele matou um monte de pessoas porque ele não tinha segurança suficiente, o pessoal resolveu aí buscar um caminho meio tortuoso e não respeitou os limites. Só que Hollywood resolveu trazer uma narrativa para essa história e dar ali umas pinceladas. Eles colocaram ali o Jack e a Rose e transformaram o Titanic numa história de amor e o que era para ser uma tragédia acabou virando uma história de amor e uma das principais bilheterias do cinema. E quando você pensa em Titanic hoje, não vem necessariamente o desastre na sua cabeça. Vem o quê? O Jack, a Rose e a forma como a história foi conduzida. E o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que a narrativa ela conta a história baseada em um ponto de vista específico. Por isso que quem controla a narrativa controla a história. Quando um autor, um roteirista, um escritor, uma pessoa, um jornalista resolve contar uma história, ele vai se basear num ponto de vista ali específico e isso vai fazer com que ele pense se ele vai destacar certas coisas ou não, porque ele quer te influenciar você a chegar na conclusão que ele quer, não na conclusão que você pensa que você vai chegar sozinho. Isso é muito maluco, isso explode a nossa cabeça na hora que a gente para pra pensar. Pra você ter uma ideia, ainda no contexto de Hollywood, quando a gente tem filme aí de detetive, por exemplo, você olha a história através do ponto de vista do detetive. Então, por exemplo, você vai ter acesso aos fatos junto com o detetive, você tem acesso às mesmas conclusões que o detetive, e às vezes você não consegue ali pensar muito fora da casinha, e quando o detetive chega numa conclusão muito maluca, você não acompanhou. Por quê? Porque a narrativa da história te levou a chegar ali numa conclusão que teve ali depois um plot twist, né, pra dar um tchan ali na história,
e que o detetive não conseguiu chegar. Então, assim, a forma que a narrativa é feita é pra te levar num caminho, mas aí depois você tem um plot twist pra ir pra um outro completamente diferente. E depois de tudo isso que eu falei, vocês entenderam aí como é importante a gente dominar a narrativa de uma história? Beleza, mas qual a importância disso na minha vida real? Então, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Quem domina a narrativa que conta a história, e quem conta a história é quem tem o poder. Como você consegue trazer a boa narrativa para suas apresentações, seja elas qual forem, seja apresentações musicais, apresentações do trabalho, apresentações na faculdade, na escola, para os amigos, enfim, qualquer tipo de apresentação. Tente trazer ali desenvolvimentos de personagem. Aí você para e pensa, nossa Aline, mas que coisa maluca, como é que eu vou desenvolver um personagem na minha apresentação do trabalho? Esse personagem é você. O que você fez, quais foram os conflitos que você resolveu, quais foram ali os pontos chaves que te levaram a chegar naquela conclusão, o que você fez para melhorar, o que você teve de desafio. Você é o personagem da sua história. Então, se aproveite disso e te transforme, conte uma bela narrativa sobre o que você fez e conte ali a história que você quer que as pessoas escutem. Dentro desse desenvolvimento de personagem, traga ali os conflitos e as reviravoltas que você fez. Quando eu tava estudando aí a parte de oratória e tal, a professora ela deu um exemplo sobre apresentações financeiras. Ela falou, ó, a gente pode pegar a jornada do herói e trazer para o contexto financeiro. Sabe como? Você, por exemplo, é o cara ali que está apresentando, então você é o herói ali. Você viu ali números ruins, você trouxe reportes ruins, mas você, a sua equipe, trouxe alguma solução, teve alguma mentoria, teve algum tipo de ajuda. Isso fez com que vocês chegassem no topo e apresentassem depois um resultado bom. Então, olha aí, você teve o desenvolvimento de personagens, porque ele foi resolvendo conflitos, e depois você teve ali uma reviravolta. Por quê? Porque você saiu de um resultado ruim para um resultado bom. Bem jornada do herói. E as narrativas, elas não são apenas histórias, elas são pontos que fazem você se conectar com o outro. Quando a gente se conecta com alguém, a gente consegue exercer influência sobre aquela pessoa. Então, ó, da publicidade ali ao cinema, do jornalismo ao trabalho, a gente tem a narrativa envolta nas nossas vidas de várias maneiras. E eu espero que vocês tenham entendido a importância dela e como que a gente domina. E aí, me fala como que você usa a narrativa aí no seu dia a dia, deixa aqui nos comentários. E já aproveita e não esquece de se inscrever no canal, porque isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo. Até o próximo vídeo e tchau!